Olá pessoal, então, falei para vocês que iria enviar um outro vídeo tratando exatamente sobre a lição 5, né, o conteúdo, a temática da lição 5, que é tratando sobre hábitos alimentares, né, e, enfim, é um material que vai ser utilizado para avaliação, tá certo? A avaliação consistirá em um texto dissertativo. Já combinei isso com o pessoal da coordenação e achamos por bem que nesse momento, em vez de fazer com outro material, de uma outra forma, né? Então vai ser um texto escrito, vai ser um texto dissertativo tratando sobre justamente isso. Falar sobre alimentação é algo muito interessante, muito importante, porque é isso que nos faz viver, né? É isso que nos faz viver. A alimentação tem uma importância muito grande, né? Os nossos hábitos, né? Tem coisas que parecem inofensivas, que nós fazemos, né? Desencadeamos, e isso se transforma em hábitos em relação a alimentos, naturalmente, a forma de alimentar-se, e isso acaba a curto, médio ou longo prazo causando algum problema, trazendo algum problema. Sabe que a partir do que nós comemos, né, é que são absorvidas todas as substâncias necessárias para o bem, né, o bom funcionamento, para o bom funcionamento de todos os nossos órgãos, de todo o nosso corpo, né, vai sendo bombeado ali através do sangue. E essa máquina, né, que é a máquina importante é o coração, que bombeia, né, o sangue, mas, né, que faz essa distribuição. Mas aí essa parte aqui, né, essa fornalha, essa indústria que é os nossos intestinos, nosso estômago, nossos intestinos, que processa tudo isso, né? Os órgãos que processam cada coisa, que filtram e processam todas as substâncias para que isso vá para a corrente sanguínea, para o sangue seja formado, o sangue faça parte do sangue, e aí nós consigamos viver bem, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente come. Eu sei que a gente comete alguns vacilos e tal, atendendo ao nosso prazer, né? Atendendo ao nosso gosto, ao nosso prazer, porque é algo delicioso, é algo que nos agrada muito, enfim, a gente acaba comendo e às vezes acaba excedendo, porque tem isso também, né? Não é só comer um pouquinho, é você exceder, comer sempre, comer todo dia, comer toda hora, né? Os açúcares, as gorduras, muitas carnes, enfim, essas substâncias, né, muito carboidrato, essas substâncias todas, elas excessivamente, elas têm uma importância, mas se elas forem utilizadas de forma excessiva, elas podem desencadear problemas, elas sobrecarregam alguns órgãos, como por exemplo o pâncreas, o fígado, né, órgãos muito importantes, os rins, e aí é muito complicado. Então, comida muito salgada, comida muito doce, alimentos muito doces, alimentos muito gordurosos, tudo isso alimentos ácidos, né? E aí a gente não tem como não referir-se, falando de acidez, ao refrigerante, que a ciência tem comprovado que é um dos alimentos mais ácidos que é consumido pelos humanos, né? O refrigerante, uma alta dosagem de açúcar, então sobrecarrega ao pâncreas, que tem que gerar insulina, né, o hormônio para a quebra das partículas de açúcar, né, e vai muito açúcar para a corrente sanguínea, pode desencadear problemas, isso se for feito diariamente, excessivamente. Então, o refrigerante, apesar de ser um líquido, mas ele, em vez de fazer o papel de nutrir as células, ele desnutre as células, imagine. Ele faz um papel contrário, né? A acidez que existe no refrigerante pode desenvolver um ambiente favorável
ao surgimento de doenças. Então, são coisas que a gente precisa evitar e até mesmo deixar, né? Então, pensar no nosso cardápio, pensar na forma como nós nos alimentamos é muito importante. A lição 5 vem trazendo justamente essa reflexão sobre tudo isso, tá certo? Olha, eu li um artigo, né, e separei algumas coisas. É um artigo falando sobre justamente uns provérbios espanhóis, uns ditos populares espanhóis, muito interessantes. Olha só, tem até um que a gente conhece, que é come para viver e não vivas para comer. Coma para viver e não viva para comer, né? Tem gente que vive para comer. Já notaram isso? Vocês conhecem alguém? Tem alguém que vocês conhecem aí que vive para comer? Misericórdia. Então, é preciso comer para viver. O alimento deve servir e ser útil apenas para a nossa sobrevivência, né? Então, comer para viver e não vivas para comer. Quem come com cordura por sua saúde procura, né? Quem come com bom senso, tá certo? Com equilíbrio, né? Então, para viver, o que é preciso para viver? Comer, beber e dormir. Necessário, essas três coisas. Depois, ó, el sueño es media vida e a outra media, a comida. Então, o sono é muito importante e a comida também é muito importante. São coisas que a gente precisa zelar muito, né? Ter muito zelo por isso, tá? Então, a moderação, né? O cuidado da moderação com sal, álcool, muitas gorduras, enfim, aquilo que eu já falei. Tem muita moderação, os açúcares, né? E tem muitas coisas que têm açúcares, não somente aquele açúcar industrializado, mas muitos outros alimentos têm uma carga muito grande de açúcar e a gente precisa ter cuidado com isso. Olha só um outro dito popular espanhol que diz: quien quisiere salud segura, prefiera el hambre a la hartura. Preferir a fome à fartura. Né? Tem gente que não se controla quando vê a fartura, muita coisa, muito alimento, né? A pessoa come para morrer, né? Come e vomita, come de novo. Nossa, é terrível isso. Então, saúde segura, prefira melhor a fome do que a fartura. Isso é uma forma bem humorada de dizer, né? Que assim, não é passar fome, é comer com equilíbrio, comer pouco, né? E outra parte diz: el pouco comer e el pouco falar não hizo nunca mal. Né? Falar pouco, comer pouco e pouco e falar pouco faz bem, nunca fez mal, né? Olha, quem queira ser sempre moço, sempre jovem, coma pouco. Então, eu já ouvi em outro lugar, né? Quem come menos vive mais. Então, gente, a alimentação realmente é muito importante. É importante que nós façamos estejamos atentos a isso. Os programas de televisão, as revistas, né, sempre estão trazendo à tona essas discussões relacionadas à alimentação cada vez mais, né, nos explicando, nos fazendo compreender a importância disso. As pessoas estão submetendo-se cada vez mais a dietas, né, algumas desequilibradas, outras dietas equilibradas para perder peso, para manter o corpo em ordem, enfim, para não adquirir doenças, que essa é a parte mais importante. Então, vamos ter todos esses cuidados, né? A partir disso que nós poderemos diminuir, vamos dizer assim, as chances de ter um problema de saúde muito sério, né? A curto, médio ou longo prazo, né? Na lição 5, gente, olha, tem uma parte muito interessante na página 77, né? Que eu quero que vocês façam uma leitura a respeito disso. Tem várias outras, né, falando sobre comida. Tem até, por exemplo, eu vi recentemente, tem na página 72 tem algo que eu vi recentemente na televisão, né, que é um tipo de carne, um cientista produzindo um tipo de carne, proteína, que não vem do animal, ele usando lá umas substâncias, umas coisas lá, usando uns produtos e produzindo uma espécie de carne, né,
sem ser naturalmente proveniente do animal. Olha só que coisa, né? Na página 72 tem algo falando sobre isso, né? Vocês podem dar uma olhada, né? Quem come com cordura, por sua saúde, procura. Olha, página 69 tem hábitos alimentares, tem texto importante, e na página 70 e 71 tem exercícios relacionados a esse texto. Na página 77, como eu falei, tem elecciones alimentares. Tem uns tipos de alimentos, aí tem são tabu em alguns lugares e em outros são alimentos. Como por exemplo, perros, cães, né? São tabu na Europa e América. Mas na China, Coreia e Congo, as pessoas comem cães, comem perros. Eles comem perros. Rã, comer rã, né? É tabu nos Estados Unidos, na Inglaterra, no meio judaico, mas as pessoas comem. Na França é uma iguaria. Na França, Espanha, Ásia, México, Itália. Olha só, né? Tem essas coisas, olha, ratas, comer rato. Olha, na Europa e América isso nem se fala, tá? Mas em Gana, Tailândia, Espanha, alguma parte lá de Valência, o povo come isso. Então, olha, né? Insetos. Na Europa e Estados Unidos as pessoas não comem. Mas na Ásia, na África, no México, tribos amazônicas, a gente sabe disso. A gente vê, né? Na China o pessoal come morcego, cobra, tudo, né? Rato, gafanhoto, enfim. Então, gente, são hábitos. Essa página dá uma visão assim importante a respeito disso, mas em suma, né, nós precisamos cuidar muito bem dos nossos hábitos alimentares, né? E mesmo que seja muito gostoso, mesmo que seja muito agradável, mas se traz algum perigo a curto, médio ou longo prazo, então é melhor que nós não comamos, nós não usemos isso como alimento, e se usarmos, que seja em pouca quantidade, em pequenas quantidades. Então, o que vocês vão construir é um material, né, uma dissertação. Quero um material rico, bom, bem feito, com capa, contra capa, título, né, explorando essa temática. Você vai trabalhar, você vai fazer uma pesquisa, né, tipos de alimentos saudáveis e não saudáveis, mesclando com o seu cardápio. Qual é o seu cardápio? O que você gosta de comer? O que você não gosta, né? Que você tem alguma meta que você queira alcançar em relação à dieta, usando alguma dieta, né? Você tem alguma meta, tem alguma coisa que você exclui da sua alimentação? Você pode detalhar essas coisas todas no seu texto, né? E, enfim, terminar o seu texto fazendo uma retomada assim de aconselhamento mesmo, né? O que você acha que deve ser feito, né? A sua opinião, né? Emitindo sua opinião em relação a isso, tá certo? Então, comer bem, comer sempre, né? Mas comer com muito equilíbrio, com muito cuidado, né? Nem ficar sem comer, nem comer demais, né? Mesmo que o alimento seja muito convidativo, mesmo que haja uma fartura muito grande, não é isso? Então, falando sobre alimentos, sobre hábitos alimentícios, que se você tem alguma meta, tudo isso. Então, tem aqui, vou deixando meu e-mail aqui, ó, profseveriano@hotmail.com ou profseveriano2@gmail.com. Vocês vão enviar, mas vocês vão me avisar sobre o envio desse material, porque se mandar no doc, certo? Eu não consigo abrir, porque eu não consigo baixar no meu celular, porque meu celular está topado de coisas, eu não consigo baixar mais nada. Então, vocês vão mandar por e-mail ou enviar de uma outra forma, fotografar o texto e enviar, certo? Mas sempre colocando o seu nome, escola, turma, série, tudo direitinho. Porque tem umas imagenzinhas ali que eu não conheço. Eu não consigo reconhecer quem é a pessoa, não sei quem mandou, tá certo? Então, é um documento, você precisa identificar-se, dizer tudo certinho lá, ok? Entenderam? Qualquer dúvida, vocês mantenham contato comigo, vale? E aí a gente se vê. Essa avaliação vai funcionar para a próxima semana, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem manter contato comigo, tá certo? Através do WhatsApp. Todo de bueno, tranquilos, tchaucito.